Flávia, o título da sua tese é A Construção da Imagem Visual da América, Gravuras dos séculos XV e XVI. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Flávia? Bom, eu estudei exatamente o que está no título. Eu me preocupei, em primeiro lugar, em trabalhar com imagens. Existe na área de história, recentemente, nos últimos 10, 15, 20 anos, uma recuperação das imagens enquanto documento histórico. Então, não mais como uma ilustração de um texto, ou quando a imagem vem, por exemplo, acompanhar uma ideia pré-concebida, então ela estaria ilustrando esse texto. Não, a imagem em si é um documento, né? Então ela vem responder às nossas indagações. Se a gente pensar que o documento é tudo aquilo que vem ao encontro de uma indagação, então a imagem é um documento. Então, desse imenso universo de imagens do século XVI, né, eu escolhi trabalhar com gravuras. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar um pouco que a imprensa tinha sido desenvolvida há pouco tempo, né? E as gravuras, logo de início, essas imagens que começaram a acompanhar os textos, elas tiveram uma difusão muito grande por toda a Europa. Existiam várias oficinas de gravuristas e impressores que imprimiam os livros ou os folhetos, ou as folhas volantes, que eram pequenos assuntos, né, com imagens, e eram tipos de publicações que circulavam muito na Europa nesse período, apesar da gente pensar que muitas pessoas eram analfabetas, ainda assim circulavam bastante. E as gravuras, elas tinham vários assuntos, elas podiam ter temas religiosos, por exemplo, poderiam ser gravuras votivas, ou poderiam ser gravuras que você afixava à porta da sua casa contra a peste, por exemplo, como um amuleto. Você usava gravuras para decorar as casas, claro que muitas não sobreviveram, mas você pendurava gravuras, por exemplo, sobre as lareiras, né, aquele painel sobre as lareiras. Você usava gravuras em caixas de madeira, você colava gravuras. Então, as gravuras, elas faziam parte do cotidiano dessa população europeia do século, final do XV e ao longo do XVI. E quando você diz a construção da imagem, você está olhando para o construtor, o europeu exatamente, que era o colonizador no caso, é isso? Isso, porque, veja bem, quando os europeus chegaram à América, quando Colombo chegou à América, antes mesmo dele voltar à Espanha, o seu relato da sua viagem já tinha sido estava sendo difundido por cartas, por impressos. Então, assim, logo houve um corpus de textos bastante grande, seja das cartas do Colombo, do Vespúcio, outros cronistas, que foram escrevendo sobre a América. Então, esses textos formaram uma imagem mental, quer dizer, você lia o texto e no seu imaginário você criava uma América, né? Mas você não tinha imagens. E o meu trabalho é da construção visual da América, quer dizer, como é que essas imagens, como é que surgiram as primeiras imagens da América, nesses primeiros 100 anos após a chegada do Colombo, né? Como essas imagens foram construídas, quem construiu? Então, gravadores que nunca vieram, essas imagens nunca foram produzidas, essas que eu analisei, né? Nunca foram produzidas por europeus que efetivamente tinham pisado na América. Elas foram produzidas ou a partir da leitura dos textos que elas acompanhavam, então, no caso, as cartas do Colombo, do Vespúcio. Então, o gravador lia aquele texto e produzia uma imagem para aquele texto, né? Ou então, você tem algumas imagens que foram produzidas também a partir da visão, do testemunho ocular de alguns indígenas mexicanos que foram enviados para a Europa em 1519, 1520. E alguns artistas, então, viram a apresentação desses mexicanos, desses indígenas, né? E aí fizeram desenhos. Mas grande parte das imagens que são produzidas da América jamais foram criadas a partir de um testemunho ocular como esse. Eu criei 3 séries. Meu recorte foi criado a partir de 3 séries, porque nessas imagens, quando a gente vai trabalhar um determinado tema, existem dois vetores que a gente pode falar, que são as regularidades e os desvios, né? Essas regularidades são aqueles elementos que vão se repetindo
várias vezes. E os desvios acontecem quando há uma brecha nessa regularidade. Por exemplo, aí você tem uma inventividade, até que essa inventividade se torne outra regularidade e assim até que haja um novo desvio, uma nova inventividade. Então eu constituí 3 séries. A primeira foram as imagens que foram impressas nas cartas do Cristóvão Colombo e do Américo Vespúcio. E aí sim eu olhava como eram esses indígenas, né? A vestimenta que eles estavam utilizando, que tipo de paisagem nós temos, quais são os mitos que vão embasando esse tipo de figuração, né? Depois, na segunda série, eu percebi quais eram os elementos que iam migrando de um determinado tipo de imagem para o outro, mas muito mais uma questão dos elementos etnográficos que lá eram mostrados. Então, por exemplo, as vestimentas, os adornos, esse tipo de coisa, os animais que apareciam, a fauna, a flora. E na última série, sim, então eu inseri a leitura da paisagem como um dos fatores significativos da constituição dessa imagem visual da América. E o que a América engloba? Vai de norte a sul, um pedaço? Pois é, então a América naquele período, primeiro não se sabia exatamente o que era América, né? A América vai... Quando se falava da América, o nome América ele surge em 1505, 1506, então não se falava América no período, né? Ele surge num convento em Lorraine, por um monge, um padre que vai fazer um atlas, e ele sim dá o nome de América, porque ele achava que quem tinha descoberto a América era o Vespúcio e não o Colombo. Então, até que esse nome fosse totalmente configurado e reapropriado, ou seja, que a América enquanto um continente aparecesse distinto, por exemplo, da antiga Ásia, da antiga Índia, levou umas boas décadas, digamos assim, até que ela se configurasse como um elemento separado. O que se chamava eram de Índias, as Índias ocidentais. E essas Índias ocidentais englobava tudo, desde o hemisfério norte até o hemisfério sul. Quando a gente fala dessa imagem da América nesse período, na verdade nós estamos falando da imagem do outro. Então como que eu vou constituir a imagem de um outro que até então nunca tinha sido configurado porque ninguém conhecia, né? Esse outro América, o indígena, o nativo americano, como que a gente vai produzir esse outro, né? Então, eu poderia criar um outro a partir de um modelo interno europeu, então a partir de determinados mitos, como de Adão e Eva, configuração dos corpos, a nudez do indígena, comparando com algumas gravuras da queda, por exemplo. Ou eu poderia configurar alguns desses indígenas fazendo analogias com outros povos não europeus, né? Como os asiáticos, por exemplo. Há um momento em que todos os indígenas e povos não europeus se parecem, quer dizer, existem elementos que migram de um exemplo para o outro. Mas esse indígena, ele não tem uma personalidade, digamos assim, distinta logo no início. Então, essa América ela pode ser qualquer coisa. É claro que dos relatos que surgiam e que impactaram significativamente os europeus a princípio, foram os relatos tanto de Colombo quanto de Vespúcio em relação, por exemplo, às práticas do canibalismo, a forma como os indígenas, digamos, da América Portuguesa, digamos assim, e mesmo do Caribe, como eles se vestiam, os seus hábitos. Demorou muito, se a gente pensar que o México só foi descoberto e conquistado em 1520, então aquele tipo indígena, ele levou muito mais tempo para começar a fazer parte de um imaginário europeu. Então, aquele indígena, aquele nativo, digamos assim, com outras feições, outra vestimenta que não seja, enfim, a sainha de penas, com as suas joias, enfim, sua arquitetura, isso tudo demorou para entrar nesse imaginário europeu. E o Eduardo Said tem um livro que é um clássico já, né, o Orientalismo, em que ele descreve como a imagem do oriental foi construída a partir do Ocidente nessa relação com o outro. E, na verdade, havia a construção da própria Europa ao se deparar com o outro. São processos parecidos? A relação Europa-Oriente Próximo, Europa-América, tem um paralelo que você identifica aí? Então, apesar de você ir além do Said e, na verdade, analisar a imagem, algo que o Said apenas passou levemente? Então, quando a gente primeiro tem que pensar que a Europa, esse conceito Europa não existia.
né? Mas existia um conceito de uma unidade geográfica, digamos assim. O que vai acontecer é que a Europa sempre vai construir a sua imagem a partir da imagem de um outro. Esse outro, se nós pensarmos na Antiguidade Clássica, os gregos chamavam de outros, todos que não falavam grego. Os romanos, os outros eram os povos árabes e todos aqueles que não faziam parte do Império Romano. Quando a gente entra, por exemplo, na Idade Média, né, e principalmente depois do século VIII, esse outro começa a ser configurado exatamente pelo Islã. Então, são povos distintos, que têm novas formas de comer, outro tipo de religião, outros hábitos, enfim. Quando a América é descoberta, dentro da Europa existiam dois outros, que eram os judeus e os muçulmanos. A primeira imagem, o que eu vejo na primeira gravura da América, que sai na Carta do Colombo, eu acho que há uma primeira analogia entre esse outro indígena com o outro asiático. Porque, por exemplo, como é que você vai fazer a imagem de um ser que você nunca viu na sua vida? Então, por exemplo, como você vai fazer a imagem de um ET se você nunca viu um ET? Você pode inventar um ET, né? Você tem que criar uma iconografia para falar desse ET. Na primeira imagem do Colombo, eu vejo uma associação entre o indígena e o asiático, apesar das referências iconográficas serem... não apesar, mas, por exemplo, existem muitas imagens que foram gravadas ou publicadas ou iluminadas nos livros do Marco Polo, em que elas retratam esse contato, então, do europeu com o asiático. E eu acho que parte dessa figuração, ela migra para a primeira carta do Colombo. Ou seja, quando ele encontra os indígenas pela primeira vez, eu acho que há essa migração desse tipo de elemento iconográfico e mental, desse primeiro contato com o outro. Você cria um único outro, uma única alteridade. Então, não há uma diferenciação entre os indígenas da América do Sul, da América do Norte, ou mesmo entre, por exemplo, entre os próprios indígenas da Mesoamérica ou das culturas andinas, não há uma diferenciação. Há isso que você diz, há isso que o Said vai dizer, há um exotismo presente nessa imagem, né, que cria uma ideia de um único outro. Né? O Said olha muito também para a questão do poder, da dominação. Até porque estava acontecendo ali o encontro do mundo islâmico chegando à Europa, à Espanha especialmente. Você também observou essa questão na relação europeia com a América? Ou o contexto era diferente com o que eles encontram aqui em termos de civilização, que era uma civilização completamente distinta da civilização no Oriente Próximo? Olha, eu acho que o choque foi muito grande e eu percebo bastante isso nas imagens, porque o que vai acontecer? Você tem uma civilização europeia, enfim, se a gente vai pensar em civilização como um conceito administrativo, com um exército, com poder centralizado, etc. e tal, a Ásia, muitos reinos da Ásia tinham isso. A Europa reconhecia a Ásia como um grande, digamos assim, tirando o lado islâmico, né? A Europa reconhecia a Ásia como um igual, só que o que vai acontecer é que eles eram islâmicos e não católicos, porque o que vai unir a Europa nesse período, esse conceito unificador da Europa é a cristandade, porque ela é uma região geograficamente delimitada por vários reinos, diferentes línguas, diferentes costumes, enfim. Quer dizer, a Europa começa a ter uma ideia de si como uma unidade pela questão da cristandade. Né? Quando ela chega aqui, ela não vê nada disso, ela não vê na América Portuguesa, vamos pensar nas nossas sociedades indígenas, as nossas culturas indígenas, elas não tinham os mesmos pressupostos que a civilização europeia ou asiática. Né? Os indígenas tinham uma forma de poder, mas eles não tinham, por exemplo, a questão do território. O território não era um território pertencente a uma única pessoa, como você tem a figura do rei, ou do senhor feudal, né? Ou de um duque, enfim, de um suzerano. Aquela terra pertence àquela comunidade. Então, várias questões, elas são um choque para esses europeus. A questão da religiosidade nem se diz, né?
A questão da vestimenta, porque a vestimenta era um código social e um código de distinção. Então há uma certa dificuldade, a princípio, de como você vai retratar esse outro, sem você retratá-lo a partir dos seus códigos de comportamentos sociais. Você também tem questão dos hábitos e costumes, há uma transposição de determinados preceitos, de determinados elementos importantes para os europeus. Então, por exemplo, tem várias imagens que você vê famílias indígenas, porque a família mostra um conceito de uma estrutura social. Uma família, na verdade, que existia na Europa, mas não a estrutura familiar indígena, é isso? Exatamente, mas eles transportam isso para cá. Então, você vê em muitas gravuras, você vê a mãe amamentando a criança, né, com um homem do lado. É muito interessante isso, porque eles procuram também perceber nos indígenas essas estruturas que seriam familiares, porque para eu configurar esse outro e para que ele seja inteligível, ele tem que ser familiar. Então, nas imagens indígenas, existem paralelos que vão sendo traçados com determinados elementos sociais e comportamentais europeus para que esses leitores que vissem aquelas imagens conseguissem, a partir das imagens, construir essa imagem visual da América. Mas você fala na sua tese que você tinha uma inquietação que te motivou ao doutorado. Que inquietação era essa? Como era esse sentimento? Então, a minha inquietação, tudo começou com uma gravura na verdade, tudo começou com um trabalho que eu fiz para a Pinacoteca do Estado, para a coleção brasiliana, e lá tinha uma grande tela de 5 metros de uma alegoria da América. E eu fiquei entusiasmada com aquela imagem, fiquei durante anos pensando, fiz o trabalho, era um material educativo, aquilo me encantou e eu digo que plantou uma semente. E eu fiquei muito curiosa para saber como se tinha chegado àquela imagem. E eu fui fazendo várias pesquisas em gravuras, em telas, em óleos, até que eu descobri uma gravura específica, que não é nenhuma dessas do Colombo e do Vespúcio, é uma gravura do final do século XVI, produzida nos Países Baixos. Ela foi desenhada pelo Martin de Vos e foi gravada pelo Adrien Collaert. E essa gravura faz parte de um conjunto de gravuras chamado Os Quatro Continentes, que surge nos últimos 30 anos do século XVI. Virou moda você fazer representações e alegorias dos 4 continentes. Então, 4 continentes porque é o que se conhecia na época. A Oceania não era entendida como um continente à parte. Então, era Europa e eram sempre classificatórias do mais civilizado, mais culto, ao menos civilizado e menos culto. Então, em primeiro lugar, vinha a Europa, em segundo a Ásia, em terceiro a África e, por último, a América. E essa gravura do Martin de Vos é uma Diana caçadora sentada em cima de um tatu absolutamente gigantesco. E a gente sabe que tatu a gente não cavalga. Então, eu fiquei muito curiosa por que ele tinha colocado aquele tatu ali, né? Por que ele tinha engrandecido um tatu tão grande? Por que ele tinha feito aquele animal tão grande? E, na verdade, a tese nasceu dessa gravura. Claro que para eu chegar nessa gravura, eu precisei voltar às primeiras imagens da América, que foram aquelas do Vespúcio e do Colombo. Mas a minha inquietação era deixar aquela gravura falar. Por quê? Por que daquele tatu? Por que daquela mulher? Por que daquela paisagem? E nessa imagem da América, essa gravura do tatu, a paisagem é totalmente indistinta. Não tem nada que a classifique como sendo americana. E eu fiquei muito intrigada, porque existiam relatos dos cronistas falando da geografia americana, grandes montes, grandes cadeias de montanhas, ou então grandes cascatas, enfim, né? E não aparece nada disso na imagem da América, enquanto que as outras 3 gravuras, elas têm elementos geográficos que identificam aqueles continentes. Então, a minha inquietação foi por quê que ela surgiu, né? E ali você já elaborou uma hipótese e ela foi confirmada depois ou não? Então, na verdade, eu precisei embasar muito o meu estudo antes de eu chegar à conclusão que eu cheguei
para essa gravura da América, né? Porque, para mim, aquilo era uma nova... Primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas gravuras eram produzidas pelos impressores para venda. Elas faziam parte de um tipo de gravuras, de temas que interessavam muito aos leitores europeus. Como, por exemplo, vários tipos de alegorias dos 5 sentidos, enfim, né? Da juventude, da velhice. A alegoria era um tema muito em voga no período. E a alegoria dos 4 continentes era mais um tipo de alegoria. Não é que era o grande, mas era mais um. E, para mim, essa América que surge pelo tatu e por essa paisagem, ou seja, essa paisagem totalmente indistinta, era uma América para qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia tomar posse daquela América. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o período que ela foi produzida. Ela foi produzida num período em que a Holanda estava tentando se tornar independente de Filipe II da Espanha. Ela foi produzida num período em que as coroas ibéricas estavam reunidas sob Filipe II. Ou seja, toda a Europa, toda a América hispânica e portuguesa pertenciam a um único monarca, que era exatamente aquele contra os holandeses estavam em guerra. Mas se eu pensar que essa gravura era só uma exegese patriótica dos holandeses, como alguns autores afirmam, eu vou restringir essa gravura para um único tipo de leitor, ou seja, aquele dos Países Baixos, que está em luta contra Filipe II. Se eu pensar a gravura enquanto suporte, que era um meio de comunicação absolutamente, extremamente difundido na Europa, porque as gravuras circulavam imensamente, elas eram vendidas. Para você ter uma ideia, as gravuras eram muito baratas. Elas podiam ser compradas. Houve um autor que fez um cálculo que uma gravura custava mesmo de 2 salsichas. Então você podia comprar uma gravura. A gravura não era uma coisa muito cara, como uma tela, por exemplo. Você não podia comprar uma tela, mas uma gravura qualquer pessoa podia comprar. Então eu fui fazendo um paralelo com outras gravuras, com outras alegorias que são totalmente diferentes, a temática é totalmente diferente. E a conclusão que eu cheguei, que foi essa minha inquietude, eu tive que deixar a imagem falar, é que ela servia para qualquer pessoa. Porque, em primeiro lugar, você tem uma mulher lindíssima, uma Diana caçadora, nua, porque a América sempre é configurada como nua, porque a vestimenta faz parte de um código, né? E se você não tem roupa, você está na parte mais baixa dessa hierarquização. Então, ao mesmo tempo que ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher que pode ser, quer dizer, imagina o frisson daqueles homens dos 600, do 500, olhar essa mulher nua, eu posso me apropriar dessa mulher, né? Existe uma legenda embaixo dessa gravura que dá a entender de um aspecto comercial da América que está aberto a todos. Qualquer pessoa pode chegar na América. E o fato de você não inserir essa paisagem em lugar nenhum, não diferenciar, significa que você pode se apropriar daquele espaço para você ir construir o seu território. E foi essa indagação que, na verdade, eu cheguei nessa indagação no final, quando eu estava escrevendo o capítulo. Quando eu estava chegando no final desse capítulo, eu entendi o que era essa inquietação. E o tatu, por que do tatu? Né? Porque todos os outros continentes têm um animal que o representa. Então, por exemplo, na Europa, o animal que vai representar a Europa é o cavalo. Ele tem um simbolismo. O cavalo é masculino, é um símbolo de força, de poder, de reino, de luta, enfim. Na Ásia, você pode ter o camelo, né, ou o rinoceronte. Na África também. Você tem jacarés, você tem leões. Mas qual animal selvagem, qual animal a América poderia cavalgar? Eu não posso cavalgar uma lhama, porque a lhama não inspirava, né? Eu tinha gatos do mato, que também não inspiravam. O tatu, pelas descrições como um animal que tinha uma couraça e todas as descrições que se faziam nos livros de história natural, a meu ver, encantou o gravurista. Né? Encantou o desenhista, porque eu acho que ele viu ali essa cavalgadura que faltava à América.
esse grande animal que vai representar a América. E além disso, quando ele representa essa América, ela não está exatamente cavalgando esse animal, ela está simplesmente sentada. Então era mais uma forma de mostrar que essa América ainda precisava vencer vários obstáculos para chegar ao nível da Europa. Agora, se nós pensarmos essas alegorias, essa alegoria, ela teve vários desdobramentos em outras expressões gráficas ou mesmo em pinturas, porque as alegorias se tornaram um xodó. Elas causaram um impacto tamanho no imaginário europeu que elas acabaram por se perpetuar, né, até o 19. Então a minha inquietação era essa: por que essa mulher lindíssima num tatu, né, numa não paisagem, digamos assim, representava a América? Para finalizar, como você imagina que o seu trabalho contribua para a historiografia brasileira, para a ciência brasileira de uma maneira geral? Se você for olhar quantas vezes essas imagens são impressas para ilustrar livros sobre a América, é uma coisa absolutamente gigantesca. Quantas vezes essas imagens não estampam, por exemplo, livros didáticos das primeiras iconografias sobre a América? Ou quantos livros acadêmicos mesmo você não tem impressos, onde elas vêm na capa ou no miolo do livro, e ali elas estão simplesmente jogadas como uma ilustração, né? Elas não são um documento, elas não têm voz nesses livros, né? Então a minha ideia foi essa, quer dizer, como que eu posso contribuir para esse campo, né, que é tão gigantesco. Na verdade, eu fiquei muito surpresa na defesa, porque uma das professoras, ela que é uma titular da Unicamp, a professora Leila Mezan, ela fez o maior elogio que eu poderia ouvir, que finalmente ela tinha conseguido perceber determinadas coisas que ela vinha lendo há tanto tempo, mas ela precisou ver as imagens para perceber, por exemplo, determinados assuntos, né? Então, eu acho que isso foi uma grande... eu acho que foi uma contribuição. Muito obrigado, Flávia. Obrigada a vocês.